Oi, tudo jóia? Esse é o Polincast, o seu novo podcast do Polo. Um programa maravilhoso que vai trazer as inovações do mercado da construção civil. Esse programa vai ter sempre um lojista associado ao Polo, das nossas 35 lojas que fazem parte, e sempre um profissional para trazer as novidades, as dicas, os problemas da construção civil. E hoje a gente está com ele aqui, um lojista especial, está com a gente faz bastante tempo, pai da Catarina. Em breve está tendo mais uma filhinha aí. Daqui quantos meses vai ter mais uma filhinha? O mês que vem já. O mês que vem. Com Rafaela? Rafaela, mais uma menina. Ele que gosta de triatlon, né, nova modalidade, além da FG. Diretor, proprietário da FG. Grupo Jimenez agora, Grupo né? Jimenez, isso aí. É o Felipe, diretor do Polo. E seja bem-vindo ao nosso debate aqui. Oh, muito obrigado. Um prazerzaço estar aqui, né? Nessa mesa aqui tão especial. É uma grande honra fazer parte desse momento aqui com vocês aqui. Legal, Felipe. E aqui um convidado de peso, né? Um engenheiro que está com a gente já faz um amigo há muito tempo. Ele que iniciou a carreira na construção civil há 25 anos, praticamente. Exato. Pai de 3 filhos, Arthur, Luca e Theo. Gosta de jogar futebol. Não joga muita coisa, não. Só um pouquinho. Já fui no clube ver ele jogar, é perna de pau. Só um pouquinho. Dá umas pernadas, é expulso. Mas, só xinga o pessoal. Mas joga. Fala que joga. Fica nervoso, sai de campo. Mas ele se controla, é um cara bom. E gosta de ficar em casa, é caseiro. É nosso amigo profissional, Érico Bianchim. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, fazer parte desse novo programa, dessa nova estrutura do Polo. Estou muito feliz pelo convite e de estar aqui com vocês para esse bate-papo aqui com bastante informações. É isso aí, Érico. Aqui a gente vai debater as mudanças da construção civil. O tema hoje é um tema bem complicado, porque a construção ela vem passando por constantes mudanças, né? Desde quando você começou a atuar na construção civil, no ano 2000, quando você se formou, não foi? Formei em 99. 99. E até hoje. Na parte de esquadrias metálicas, tivemos grandes transformações com relação a vãos e projetos. Felipe, como foram essas transformações? Você, Érico e Felipe, o que vocês estão passando por todas essas transformações ao longo desses anos? O que eu posso dizer assim, que mudou bastante, né? Eu, com a FG, estou há 11 anos no mercado e, por incrível que pareça, estava vendo umas lembranças de documento guardada minha lá. Estava vendo uns orçamentos que a gente fazia há 10, 11 anos atrás. Cara, era completamente diferente, assim, as necessidades das residências de 10 anos atrás, que nem há tanto tempo assim, para as de hoje, né? Seguiam muitas medidas padrões, né? Era uma janela no quarto, tinha casa que ia o vitrô de alumínio no banheiro, outras eles acabavam preferindo o vitrô de blindex, né? Janela normal na cozinha, todas as medidas padrões, assim. E aí, com o passar do tempo, eu vi que tudo começou a aumentar, né? A proporção da esquadria dentro da obra, dentro da residência, aumentou. Tanto em ticket de valor, acho que o Érico vai poder até falar mais sobre isso, né? O ticket que a esquadria corresponde dentro de uma obra em relação de metro quadrado mesmo. Antes era portas, né? Para passagem. Hoje não, hoje já é coisas para grande amplitude mesmo, né? Hoje faz porta ali 10, 12 metros de largura, correndo todas as folhas para ter mais vão, né? Mais passagem. Então, ao meu ver, foi o que mais mudou dentro desses anos aí, né? Ô, Érico, você é um cara que tem condições de dizer, né, com relação a isso. Hoje, com 25 anos de profissão, chuta mais ou menos quantas obras você já fez ao longo desses anos todos? Nossa. Mais ou menos. É uma conta que eu nunca parei para fazer. Eu sabia que ia te pegar, por isso que eu fiz. Mas mais ou menos. Pegou. Beira os 500. Eu lembro quando a gente se conheceu, você começava com umas casinhas lá perto, onde é que não tinha aquele bairro, lá no Planalto Paraíso, que tinha uma rua lá, vocês faziam casinhas, umas casas. Isso foi depois até. Foi depois. Nós começamos fazendo casa, eu e o meu irmão, né? Fazendo casa para
para venda. Eu comecei com meu pai. Meu pai falou assim, ó, vamos fazer algumas casas para venda, vocês se formaram, vamos começar assim. E foi assim que a gente começou, mas aí tem bastante história depois disso. Então são 500 casas, mais ou menos? Numa média, aí creio que de 400 a 500. Nos últimos... É que no começo, depois dessas primeiras casas para venda, a gente fez bastante casa no Douradinho. Na época, a construtora Araguaia parou de fazer e a gente começou a fazer de 10 em 10. E lá no Douradinho foi 190. Foram bastante projetos. Bastante. Então passa dos 500, pode ter certeza. Pode ser. E o que Eu não tenho essa conta. E o que mudou de lá para cá com relação a essas adequações dos vãos, dessas portas, da engenharia em si? O que mudou com relação às esquadrias metálicas? Antigamente, né, desde quando nós éramos criança, era ferro, aço, né? Teve madeira e aço. Quando eu comecei, era aço mesmo com vidro, com massa, com a massinha. Né? Com a massinha para pintar e os vãos, como o Felipe disse, porta, janela de banheiro e vitrô de cozinha e veneziana, tudo em aço. Depois, com o tempo, começou a vir algumas já pintadas em aço. O alumínio tinha bastante, assim, um pouco de desconfiança por causa de segurança. Então, tem que ter aço, tem que ser com grade de proteção. Eu entendi. O aço é bem mais seguro, né? Isso, mais difícil de estourar. Sim. Mas eram casas fora de condomínio, no caso. Nem tinha condomínio. Era muito... O primeiro condomínio de São Carlos, se eu não estou enganado, é o Parque Sabará. No Parque Sabará. E lá no Parque Sabará era bastante esquadria, tinha de aço e também, se reparar lá hoje, de madeira também. Mas alumínio só nas mais novas, né? E era o básico, né? Do trivial. Tinha vários tipos de qualidade do aço, né? Para as casas mais simples, aço mais fino, você percebia no manuseio. E as casas melhores, o aço mais qualificado, um fechamento melhor, as travas, as fechaduras melhores. Mas teve, depois, não me recordo aqui, acho que foi mais, depois de 2008, 2009, começou a ter mais, 2007, ter mais alumínio com bastante procura. Mas eram vãos menores também. Eu não sou, assim, da parte de projeto, arquitetura, sou da parte da execução. Mas eu acompanhei toda essa trajetória. O que ocorre? Os projetos mudaram muito. Mas antes tinha muita parede. Hoje tem muito vão. Mas não tem parede. Isso você acha casas. Que foi tem muito menos. Foi em função da mudança da abertura da internet que trouxe aquelas coisas de fora para cá, a influência de outros países para cá para poder alterar isso? Ou foi a própria engenharia que foi mudando e possibilitando isso? Creio que não só a engenharia, a arquitetura, né? Mas a globalização, né? Tendo internet, tendo a globalização, os projetos vão se igualando no mundo todo, o que é mais legal, o que é mais interessante, o que vai sendo conceito no ano, porque tem mudança, não é só na parte de esquadria, na parte não só esquadria, projeto, revestimento, metal, sempre muda, todo ano tem mudança, e isso daí foi aumentando com a internet, né, com a globalização. Isso a gente vê nos projetos, a mudança tremenda, de ano em ano, é muita mudança. Você pega uma casa de 10 anos atrás, se a pessoa quiser atualizar, ela precisa fazer uma reforma já. 10 anos já precisa fazer uma reforma. Por quê? Porque já tem muita coisa que ficou para trás. Ô Felipe, a gente fica olhando esses filmes, né, que aparecem essas grandes obras bonitas e tal, e parece umas janelas, uns com vidros gigantescos lá. Isso é possível hoje aqui, a gente conseguir fazer? É possível sim, e até eu ia complementar. Grandes vãos é mais comum aqui no Brasil do que fora. Quem já viajou para fora sabe, né, que lá as esquadrias são mais convencionais, são esquadrias menores, é o que a gente usava mais anteriormente, né?
principalmente nos Estados Unidos, lá é muito comum eles comprarem o padronizado, né? Para não ter essa questão de mão de obra. Então, eu vejo que isso é mais um movimento dentro do nosso país mesmo, essa mudança na arquitetura. Porque aqui a gente tem abundância de mão de obra, né? Tem o céu, o sol, que é maravilhoso aqui no Brasil. Então, acho que por isso que eles exploram mais isso aí, né? Explorar por enquanto, mais, né? A abundância de mão de obra. A claridade. Mas voltando à sua pergunta, Enzo, tem sim. Como é uma mudança assim, que o mercado está tendo, a indústria, né, da esquadria em si está investindo muito nisso. Então hoje tem vidros jumbos, né, que é vidro que atinge até 6 metros, uma única chapa com 6 metros de altura. Linhas, né, que são sistemas criados hoje já para atender grandes vãos. Então, assim, está tendo toda uma mudança dentro da indústria de esquadria para atender justamente esses novos projetos aí, porque é cada vez mais tendencioso, maiores vãos, vidros maiores e menos alumínio. Tá mudando um pouco, assim, hoje a arquitetura prefere alumínios mais minimalistas. Então a gente veio do minimalista que era o VT, vidro temperado, né? Passou para a esquadria porque aparecia mais esquadria, era um negócio mais robusto, e agora tá voltando essa tendência de buscar linhas mais minimalistas, né? Porque teve o período depois do aço e da madeira, só o vidro. Só vidro temperado. O vidro temperado, isso. Com um pouquinho alumínio, né? Que era só para fazer o contorno, a estrutura, a fechadura. E depois que foi sendo implantada, mesmo por causa de manuseio, de tamanho de vãos, o alumínio junto, que aí a gente chegou no atual. Daqui a pouco você vai contar um problema de obra que você teve, que você estava contando há um tempo atrás aqui, para a gente saber com relação às obras, os perrengues que tem na obra. Você vai contar aquele problema que teve na obra lá, viu? Com relação a essas transformações dele, mas lá no final. Espera um pouquinho, daqui a pouco você conta, agora não. Ô Felipe, mas na parte de madeira, por exemplo, as tendências trouxeram novas demandas. Eu lembro que chegavam clientes falando assim, você tem aquela porta daquela novela? E tinha isso. No alumínio também tem isso? Acontece isso com você? Tem bastante. O Érico pede isso pra você ou não? Tem bastante. Os clientes, né? Os clientes finais trazem, né? Porque é o que a gente tava falando aqui agora. A internet hoje, né, é globalizada. Então a pessoa vê uma foto de uma imagem, porque o fulano construiu e usou esse tipo de acabamento, por exemplo. A pessoa quer igual. Então a internet trouxe eu acho que acelera essa mudança no mercado, né? Tem muita possibilidade e as pessoas querem cada vez mais ter uma casa personalizada, né? Com o gosto dela, com a cara dela, né? Ô, Érico, acontece bastante. Já teve casas que eu fiz, a pessoa, eu vi na novela, falar de esquadria, tá, de madeira. Uhum. Na novela a porta ia até o forro. E várias casas têm porta até o forro. Então, que apareceu numa novela. Não sei que novela foi, mas traz tendência. Porque o arquiteto que bolou aquilo ali para a empresa da televisão, ele foi contratado e tal, e ele colocou a tendência no momento, e aí vai para todos, né? Não é só feira, não é só... São várias exposições que mostram as tendências. Ô Érico, é a sua história no Polo. Vamos falar um pouquinho, depois a gente volta a falar do tema. Você está no Polo desde quando? Desde quando iniciou o Polo. Eu tinha pouquinhas lojas, eu até perguntei antes quantos eram, você não lembro se eram 6, 8. Aí você me falou que eram 6. Fizeram um cadastro dos profissionais, a gente nem entendia como que seria, né? E hoje a gente já sabe como que funciona, né? É uma parceria nós profissionais com as empresas de confiança, porque o Polo traz e ele busca as empresas de confiança, de qualidade, e acaba tendo esse inteiramento de profissional e empresas parceiras, né? Que é o Polo, que hoje a gente sabe como que funciona e ajuda muito, né? Na parte profissional. Além da gente fazer amizades, que eu acabei te conhecendo pelo Polo. Isso, e hoje a gente tem amizade há bastante tempo, Felipe também. E o Polo não é só a empresa e o profissional, é tudo, né? É a confiança, é a empresa, a amizade e tudo mais.
Porque além de sermos profissionais e termos empresa, né? Mas a gente constrói um relacionamento, né? Essa é a verdade, né? Inclusive com as viagens, né? Às vezes o próprio Polo faz a viagem com alguns profissionais ou vários, e essa interação vai ficando cada vez maior, né? Quantas viagens você já fez junto com o Polo? Não sei, não lembra? Não sei te falar. Não lembra? Muito. Qual foi a primeira viagem, você lembra? Lembro, foi pro Chile. Pro Ainda Chile? tem um caso bem... Eu vou falar aqui. Eu ganhei a viagem, né? E os meus filhos gêmeos foi em 2013, eles tinham 1 ano. E, nossa, eu ganhei a viagem, como que eu vou, né? Me deixar minha esposa de 4, o Arthur, e o Theo e o Luca com 1 ano. E tinha uma pessoa que ajudava ela. E eu falei assim, e aí, vou ou não vou? Ela falou, não, pode ir, você ganhou. Até agradeci bastante que ela falou, pode ir, mas mesmo assim eu fiquei preocupado. Mas aproveitei, foi legal. Foi a primeira viagem, assim, foi poucos profissionais, não foi uma viagem grande. Foi um Grand Prix, não foi? Foi um um Grand Prix, né? Foi. E foi bem, foi legal. Foi curto, mas foi legal. O Felipe foi em alguma viagem dessa já, Felipe? Não, viagem não. Só foi de van pra São Paulo. Só. É, As feiras a gente já foi algumas. Essa é melhor cortar a viagem de van, né? Essa daí deixa quieto. Tinha outra loja lá junto, a gente não pode falar muito dessa loja, que o cara apronta, né? Deixa quieto. Não é nem questão de aprontar, é questão do divertimento, é um dia de... Você fala assim, nossa, valeu mais do que uma semana de... Forma um laço, né? Forma, muito engraçado, muito interessante. Ô Érico, o Felipe, vocês dois, o que vocês esperam do mercado da construção civil para esse ano como um todo? O Felipe, ele atende outras cidades, né? Então ele sabe, ele tem um termômetro fora daqui também, para outros estados também ele vende. Agora já rompeu a barreira do estado já, né, Felipe? É isso aí. O que você espera do mercado e depois na sequência o Érico, o que ele espera, né? Olha, eu acho que o mercado da construção, a gente perdeu um pouco da base dele na pandemia, né? Que a pandemia para nós, vocês, né, são testemunhas, foi um boom, assim, né? A construção civil cresceu muito, inclusive eu falo que a FG em si, ela cresceu absurdamente, foi que a gente fez a expansão, prédio próprio, dentro logo após o início da pandemia, e depois isso veio se arrastando. Então a gente subiu a nossa régua lá em cima, né? Porque a demanda era muito alta de construção. E eu vejo que agora as coisas aparentemente estão se acomodando. Eu não falo nem que é um ano um ano ruim. Atípico. Eu acho que assim, as coisas estão voltando ao normal. Pré-pandemia, né? Eu acho que estão voltando o que era antes. Aquele nível de construção estável, né? Eu acho que a demanda, obviamente, comparada a anos atrás, diminuiu. Mas eu acho que é um movimento normal, assim, que está acontecendo. Tá menos, mas tá bom, assim. A pandemia, na verdade, ela cutucou o acomodado. Porque, eu não vou fazer, tá bom onde eu tô. Não, a pandemia, não posso viajar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. O cara focou, a pessoa, os interessados focaram na sua casa, numa casa nova. Então virou uma movimentação tremenda no mercado. Exatamente. Quantas obras você estava tocando em conjunto nesses últimos anos aí? Teve época de ter 25. Olha, 25 obras é bastante coisa, né? Assim, coisa. O volume foi muito alto. Aí teve coisas que contribuíram, né? Aqui na nossa cidade de São Carlos teve lançamento de vários condomínios, né? Veio o Faber 4, o Village 4, Vidama 4. Então, assim, foi uma crescente muito grande, né? Porque além da pandemia, depois veio essa questão da onda de insegurança, né? Que tá forçando cada vez mais as pessoas a saírem do bairro e construírem uma casa nova num condomínio, né? Então isso você vê a quantidade de prédios. A cidade de São Carlos tem um crescimento aí grande, até relativo, até não tão grande quanto outras cidades, mas desde a casa até o apartamento, que também traz a segurança, né? Sim. Você vê a quantidade de prédio que tem. Agora, a pandemia ela foi um termômetro também para outras coisas, né? Nas esquadrias mesmo. Em aço, eu sei que tiveram bastante problemas com relação a fornecimento de matéria-prima e algumas coisas têm que se readequar. Uhum. Na esquadria, teve problema de fornecimento de alumínio e teve que passar por algumas alterações estruturais, inclusive para a fornecimento para as obras dele, por exemplo?
teve problema, né, de fornecimento, acho que foi meio que geral, tudo parou, né? Foi uma época bem assim, complicada, né, complexa, faltava matéria-prima para o nosso fornecedor enviar para a gente, então foi um momento bem difícil. Mas os projetos permaneceram. Surgiram novas tecnologias e abertura de porta, né, sem ter que encostar a mão em maçaneta, algo mais automatizado assim, mas eu acho que foi algo momentâneo que não teve muita força para ir para frente, sabe? Os projetos eu acho que não mudaram muito, né? E você sentiu alguma coisa diferente nesse daqui? Porque às vezes essas transformações que acontecem, né? São transformações que nos levam a mudar um pensamento e fazer novas coisas, né? Na parte de esquadria, eu não vou te falar, eu senti. Tinha a parte, tá faltando algum produto chegar para poder finalizar, mas não demorava. Mas na parte de alvenaria, faltou tijolo na pandemia, por causa da demanda. Agora, esquadria, vidro tinha, eu lembro que faltava vidro. Sim, falou, não vai ter, tem que esperar chegar os vidros. Verdade. Tinha esquadria, não tinha vidro. Eu lembro disso. Nesse período a gente teve um problema com um grande fornecedor, né? Que fornece o Brasil todo aí. Vende chaparia mesmo, né? Alumínio. Não, vidro. Eles tiveram um problema no forno. Então, eu acho que tem 3 fábricas no Brasil somente que faz a chaparia mesmo. Tiveram problema com o forno, então ficou com uma fábrica a menos. Aí a demanda alta, uma fábrica a menos, aí deu um... Por isso que faltou vidro. Isso, deu um recesso bem grande. E a demanda era alta? Muito alta. E essas novas tendências mundiais não, né? Porque na Europa e Estados Unidos já está bem adiantado o processo, né? Eles não têm mais o que a gente tem aqui, né? Processos construtivos diferentes. Projetos de steel frame, de wood frame, projetos de casa de isopor, casas de concreto. Isso altera o sistema construtivo na parte de utilização de esquadria ou é a mesma coisa? Não vão, e a especificação eles passam de acordo com cada produto, não tem... às vezes vai fazer a medida no próprio projeto. A viga precisa ser dessa espessura porque o trilho dessa porta escolhida é isso. Mas a viga não é isso. Ou vai encher, ou vai ter que fazer um enchimento, ou depois tem que fazer um complemento, ou um reforço no forro, porque ela vai pegar no forro. Então, qualquer tipo de construção hoje já tem que ser adaptada à esquadria. Não adianta você falar, ele pode falar melhor que eu. Eu sei porque eles que passam isso pra gente. Eu quero 6 folhas aqui. 6 folhas tem que ter uma viga para sustentar o caixilho de 30 centímetros. Que às vezes o steel frame não vai dar isso. Aí vai ter que fazer a adaptação já no projeto. Entendi. Sabendo que esquadria vai ser colocada, o steel frame, a parede ou a viga já própria para isso. E vocês acreditam que isso é o futuro aqui? Olha, eu fico um pouco em cima do muro, assim. Eu imagino que seja o futuro pela questão da mão de obra, que é um problema, né, nacional nosso que a gente está enfrentando a mão de obra. As pessoas já não querem mais um serviço mais braçal, algo mais pesado. Então, diminuindo a mão de obra, acho que dentro da construção civil, que é um processo extremamente manual, né, meu? É incrível, sai cavando buraco lá para fazer a broca e vai subindo tijolinho por tijolinho, é extremamente manual. Uhum. Eu acho que... Artesanal. E com essa falta de mão de obra, eu acho que vai precisar mudar um pouco a construção, que é o que acontece para fora, né? Mudar um pouco a construção para que seja algo mais industrializado. Porque você pega de steel frame mesmo, você manda um projeto, vai vir todas as vigas já cortadas, você vai ter, obviamente, tem que ter uma mão de obra, mas é menos e mais leve, né? Só vai parafusando lá viga por viga, você sabe muito mais do que eu a respeito disso. Viguinha por viguinha lá é um serviço mais leve, mais rápido. Então acho que assim... Limpo. Então acho que em questão de mão de obra vai empurrar. Acho que num futuro isso vai chegar no Brasil. Mas... Não, já chegou. Com força, assim. Sim. Mas eu acho que aí vai começar a brigar muito com essas questões de grandes vãos, que é igual o Érico falou aqui. Você pega uma porta de 4 folhas sequenciais, 5 folhas, você precisa de uma parede de 20, 25 centímetros. Uhum. Você sabe bem, no steel frame não tem isso, né, meu? Então aí, ou você vai ter uma coisa ou outra, né? Então, eu acredito que vai acontecer nos próximos, talvez dentro da próxima década aí. Mas eu acho que não vai ser algo tão rápido, né? E eu vejo mais uma coisa na construção civil.
o Érico pode reforçar isso aí. Existe um projeto da casa, arquitetônico, tudo bonitinho. Chega o cliente e fala assim, mas eu não gostei da janela desse jeito, vamos mudar para essa parede? E vamos... As mudanças, né? Existe muita mudança, que na alvenaria convencional é possível. Você arranca uma caixinha daqui, coloca ali, tira a janela aqui, coloca ali, teoricamente é fácil. Já nesses outros métodos construtivos, não. É o projeto e é o projeto. Se a caixinha de energia é para ficar ali, vai ficar ali. Né? É mais travado. Então vai ter que ter toda uma mudança de cultura dentro do nosso país para esse sistema de construtivo novo ter força, né? Eu vou até contar uma historinha aqui como eu acompanhei. Antes de eu me formar, a maioria das casas eram de tijolinho. Tinha casa de tijolo baiano. Tijolinho maciço, assim, igual esse aqui do... Isso. Tijolinho, o Batovi que eles falavam aqui na nossa região, né? Mas é um maciço. E tinha, assim, bastante rejeição em questão ao tijolo baiano, né? Que é tijolo baiano por ser usado mais no Nordeste no começo. Ele é mais leve e hoje é usado quase 100%, né? Não é o baiano, o cerâmico. Tinha bastante rejeição de, a casa com tijolinho ela é maciça, ela é mais reforçada. E não é, né? Porque a estrutura hoje depende do concreto, do aço. A estrutura da casa, o tijolo, no caso, é fechamento. Só vedação. Como é o steel frame. Sim, a estrutura é de aço e a vedação interna drywall e fora cimentício. Em algumas situações, outras tem várias opções. Mas tinha rejeição na venda de uma casa. É de tijolinho? No começo, lá atrás. Isso vai acontecer agora com essas casas de ou o próprio EPS, que é o isopor. Tinha muito isso. Mas é cultural. E aos poucos, né? É cultural. Aos poucos vai provando que não é. Como o bloco estrutural. Tem prédio hoje de bloco estrutural, não só de cerâmico, como do de cimento, de concreto. No começo do bloco estrutural, não posso mexer nada. Que é uma cultura do brasileiro falar, eu quero trocar aquela porta de lugar, o bloco estrutural não. O que foi montado é aquilo lá, não vai ter. Só que hoje, você faz uma casa praticamente só no vão. Se você quiser, você não vai tirar mais, porque não tem. Você vai querer pôr. Para pôr, dá para fazer fechamento, que aí entra o drywall, ou fechamento com a própria alvenaria, ou tijolo cerâmico, o que for. Mas tinha muita rejeição em relação ao bloco cerâmico, ou a construção, o bloco estrutural, que hoje é bem diversificada até. A construção tradicional, com estrutura de concreto, aço, e fechamento de bloco cerâmico, tijolo cerâmico. O tijolinho é raro, é raro, porque a mão de obra é mais demorada. Sim. Não digo mais qualificada, mas mais custosa. Tanto é que cada tijolo tem 5, 6 centímetros. Então vai ter uma quantidade muito maior de massa, de custo de material. Tempo de execução. E o peso da obra também, né? Porque hoje você tem que deixar a obra, claro, segura, estruturada, mas o quanto mais leve, melhor. O Felipe não passa por esses problemas, né? Porque para ele tanto faz. O que você fizer de vão, ele chega lá, mede e consegue fazer a janela, né? Ou as portas, né? Não, ele sofre também, porque tem eu pensei que a vida mágica. Eu pensei que a vida dele fosse fácil, não. Antes fosse. Não, porque o projeto, o arquiteto faz o projeto e depois o restante se vira. É mais ou menos isso. Tem que deixar como ele pediu. Então... pra gente casar esses materiais, fazer dar certo, é uma briga, né? Isso. Mas tudo... Eu falo assim, na engenharia, tudo é possível. Mas dependendo do custo, né? Tudo tem custo, mas tudo é possível. Ô Felipe, qual que foi um grande desafio com relação a esses grandes vãos que você já fez? E algo que realmente... daria para ser feito, mas a execução deu algum problema, teve alguma intercorrência? Relata aí para nós, para a gente saber quais são as dificuldades. Olha, meu último grande desafio, assim, não sei se eu comentei com vocês, eu fiz uma obra no condomínio Fazenda Boa Vista. E lá foi exatamente isso, assim. Lá o sistema construtivo foi todo viga metálica, né? Com fechamento de tijolo em alguns pontos. Só que lá
grandes vãos. Eu cheguei a fazer porta lá de 25 metros. Nossa. Por 3,30 de altura. Então lá eu passei por tudo isso, sabe? Vidro jumbo, porque a chapa de laminado é até 3,20, então teve que 3,30, já era um vidro jumbo. Linha minimalista, peso das folhas absurdo. Aí os trilhos inferiores tem que ser chumbado, os superiores tem que ficar embutido no forro para ficar, né? Minimalista mesmo, é o mínimo de perfil possível. Então lá foi assim, onde eu encontrei os maiores desafios nesses dois quesitos, né? Os grandes vãos e a dificuldade de obra mesmo. Lá foi um grande desafio. Então a arquitetura você sentiu na pele nessa obra, senti na pele. Lá foi, mas ficou uma obra sensacional, muito bonita. Mas você já estava preparado, né? Você montou uma empresa totalmente estruturada para poder fazer esse tipo de projeto, né? Sim, com certeza. É nosso grande diferencial. Lá a gente não fala não. Como o Eric falou, não é impossível. Lógico, tem coisas que custam um pouco mais, outras um pouco menos. Mas não existe nada impossível pra gente. Tudo a gente consegue executar. Agora eu vou desafiar você. Vamos lá. Qual foi o projeto, assim, talvez algum projeto, alguma porta, alguma janela mais estranha, ou algo que você já teve que fazer? Diferente, mas estranho, assim, uma coisa que foge da realidade comum. Olha, não é estranho, muito pelo contrário, eu acho maravilhosa, mas o mais diferente assim que eu fiz, que eu acho muito bacana, lá no Dama 3, eu fiz uma porta de ACM com 6,20 metros de altura por 2,10, se eu não me engano, de largura, e ela abre por completo. É casa de novela. Então exatamente, então foi um trabalho extremamente diferente, né? Chama atenção até hoje, quando nós estávamos instalando essa porta, lá, aquele monte de gente para levantar a porta, que ela é delicada e tudo mais, o pessoal entrava no condomínio e parava para ver a gente instalando. A pessoa perto da porta parece um anão, né? Parece um anão. Exatamente. Uma formiguinha. Exatamente. Então ficou assim, foi um projeto diferentaço, a gente teve que quebrar a cabeça para executar e fazer. Eu não tenho a certeza, mas eu acredito que seja a maior porta de São Carlos. É mesmo? Eu acredito que seja. A gente roda todos os condomínios, bairro, a gente tá sempre pra rua, né? Eu nunca vi nada daquele tamanho, não. Ô, Eric, você e o pivô para segurar essa porta? É gigante. Pivô para 500 quilos. E você que executa a obra, né? Que você já pegou em projeto que chamou tua atenção e falou assim, nossa, nunca realizei isso aqui, nunca fiz algo desse nível aqui, diferente, com relação a esquadrias. A esquadria? Um vão sem pilar, com a porta dos dois lados, e esse vão, a porta com gigante, as duas, se encontrando e ter que bater perfeitamente no vão sem pilar, o vão no balanço, né? Isso daí só com a viga superior. Só. Essa foi uma mudança que teve na arquitetura também, foi as peças de canto, né? Isso. Hoje você vê muita janela de canto, para outra. Porta de canto, muita coisa de canto. E aí é um desafio tanto para nós, né, que é uma porta um pouco mais dificultosa de ser feito assim, quanto para engenharia, né? Porque é viga em balanço, aí tem que ter uma viga espessa, tem que aguentar aquele peso ali. O balanço não pode movimentar muito, porque senão interfere no funcionamento da porta. Exatamente. Não, então, tem até a escora. Eu fiz uma casa recentemente, o Felipe fez a esquadria, não tem pilar e é em balanço. Inclusive nem tem laje essa estrutura, ela é só estrutura metálica com telha sanduíche e forro de drywall. Ela deu bastante trabalho. E depois, uma outra bem parecida, só um pilar faz uma diferença tremenda, né? O arquiteto até fica bravo, fala assim, tudo que é por pilar, vai por pilar. Mas o pilar faz uma diferença tremenda. Tanto pra gente na execução, quanto para eles na hora da esquadria. Eric, eu lembro lá atrás, quando a gente se conhece há muito tempo, a gente estava em obra medindo as coisas, e a gente conversava sobre essas empresas, né? De São Carlos, de construção civil. E eu não conhecia o Felipe, né? Conversamos bastante. Eu não conhecia o Felipe. E aí você falou para mim, eu tô fechando todas as minhas obras com o Felipe,
Isso eu tô falando mais de 12 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, alguma coisa assim. Logo que ele começou. Faz muito tempo. Bastante. E aí, essa parceria só cresceu, né, de você com o Felipe, né? Vocês se desenvolveram juntos também, né? Sim. O que você acha da FG hoje? O que você acredita? Eu já estava FG? no mercado quando o Felipe começou. E ele foi lá no escritório ainda, falou, dá uma força, tô começando, tenho bastante vontade aí. E graças a Deus deu certo e não tem nem o que falar. Tinha vontade e conhecimento, né? Com certeza. E você vê que é legal, né? A gente constrói uma trajetória juntos, né? Que a gente tá falando de coisa de 10 anos atrás, que começou lá atrás, era um menino, começou a pedir oportunidade. Aí a gente começou a fazer janela, que era esse estilo de obra menor, né? Só uma janela, aí o Vitrô comprava o blindex, né? Começou aos poucos, e você vê, olha o tempo que passou e a parceria que a gente tem hoje, né? E o legal, o bacana dessa parceria é igual o time de futebol, né? A gente fica, como fala, entrosado, né? Entrosado em trabalhar junto. Já entende no olhar, exatamente, né? então as coisas acontecem melhor, né? Eu lembro que ele falou assim pra mim, eu só tava fazendo peças avulsas para venda, mas agora eu comecei a fazer algumas outras casas, tal, tô fazendo até a casa de um médico, não vou nem citar nome, que é amigo meu, ele falou o nome, eu falei, pô, amigo meu. Aí ele falou assim, não, pergunta pra ele, vai lá dar uma olhada, tal, no Village 3. Uhum. Aí, depois acabei perguntando, o cara é fantástico, sensacional. E aí, só elogiou o Felipe, não tem nem o que falar. Legal. Tudo começou. Agora vamos àquele momento, hein? Um momento para você dizer, em obra, durante essas 500 obras que você já fez, mais ou menos. Não tem essa conta. Eu acho que foi. Eu acho que deve estar próximo. Uma obra, um problema que você nunca se esquece. O maior problema que você nunca se esquece de intercorrência em obra. Nossa, tem vários. Elenca, o maior. Nossa. Não precisa ser de esquadria, tá? Porque eu sei que o Felipe não traz problema, né? Né, Felipe? Com certeza. Deixa eu... Dentro da obra são tantos impercalços, né? Tantas coisinhas que acontecem que é até difícil elencar, né? Toda obra não tem perfeição assim, né? Por ser feito, que nem a gente falou, artesanalmente, tendo a mão de pessoas, mas tem problema de natureza. Teve uma vez que a gente faz a terraplanagem, né? E já deixa o buraco da piscina aberto. Mas a gente já tinha feito o muro de arrimo, tudo certinho, o muro já estava pronto. E aí a piscina começou, a parte de terra, né, do buraco, começou a desbarrancar. O vizinho ficou desesperado, ele foi lá, entrou no terreno e falou assim, nossa, a piscina está desbarrancando, vai cair o muro. Aí eu tive que mostrar para ele, né, falei assim, não, está desbarrancando a terra do terreno, de dentro da piscina, mas a hora que a gente fizer a piscina, as paredes, vai até ter que tirar e colocar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a preocupação dele era que a terra que estava caindo ia derrubar o muro dele. Tanto que a gente fez e o dele também. Mas tem números. Tem números. Já teve... uma vez no Dama 1, São Carlos venta pra caramba, né? Muito. Muito. A gente fez o muro, não inteiro, tá? Não completo. Fez o muro numa certa altura. De fora a fora. Tinha bastante gente trabalhando. E escoramos todo aquele muro, né? Mas não encheu, não deu tempo de encher as colunas, né? Isso foi na sexta-feira, sexta-feira. Na segunda-feira, nós chegamos lá, tava tudo no chão, o muro inteiro. E deita, né? Ela deita. Inteiro. Ventou muito. Teve outras situações também, mas esse eu lembro que foi o muro, trabalhou bastante gente, foi o muro, uma grande quantidade de muro. Aí dá aquele desespero, tanto pra gente que executou, como pro proprietário que colocou o material. Por que é um vento assim fora do normal? Na época levou até ginásio, telha de um monte de lugar, é uma coisa fora da... E tava escorado, tudo bonitinho, com a madeira que a gente comprou lá na Pinhal Madeira. Não, tá certo. E tudo escoradinho, bonitinho, mas a parte não tinha travamento de viga de concreto ainda, dos pilares, né? E aí acabou
acabou caindo. Mas, nossa, toda obra tem uma historinha. Tem uma história. O cliente acha que a casa, né? É ciência exata, não tem perfeição. E todo dia é comum não ter nada, né? Na verdade, você resolve problemas que às vezes ele nem fica sabendo, né? A maioria dos problemas do cliente nem fica sabendo, né? Porque são problemas de obra mesmo, rotineiros de obra, né? Esses dias a gente acabou a piscina e tal, tava tudo pronto, a casa tá pronta até, a pessoa nem mudou ainda. Mas aí ligou a parte de motorização da piscina, aquecimento, e começou a escorrer água no banheiro de fora lá da casa, da parte da piscina. Oh, caramba, mas não passa cano aqui e tal. Aí o rapaz da piscina falou, não, passa sim. Os 2 canos de aquecimento da água que sobe pro telhado. O rapaz do gesso, para fazer o forro do banheirinho, furou a parede e pegou no meio do cano. E aí teve que tirar o forro, arrumar um pedacinho de nada para fazer o forro de novo. E é uma coisa que depois que a água passou, que a gente viu, porque não estava sendo usado. E esse aqui é o último aqui de alguns dias. Ô Érico, a gente também conversa sobre o futuro, né? Sobre o que esperar da construção, o que esperar do Érico, né? Porque o Érico é um ser humano, né? Com certeza. E a gente conversa sobre essa demanda de obras que você tem e vem com essa demanda faz algum tempo, né? De bastante obras. O que vai ser o Érico daqui para frente? Quais são os seus desafios, Érico? Primeiramente, cuidar de mim, da saúde. E vamos lá. Fazer obra como eu sempre fiz para venda, focar mais nisso. Vou continuar construindo, normal, mas vou focar mais na parte de construção para venda mesmo. Para cuidar de mim, para ter mais tempo, para mim, para meus filhos, para minha esposa e para a saúde. E pegar poucas obras, né? Para poder conseguir fazer isso. Não vai pegar mais 25, pegar umas 15, né? Não. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. É isso que todo mundo está buscando. Eu acho que ultimamente é essa qualidade de vida. Não, primeiramente, não é só a qualidade de vida, qualidade no geral. Para mim, para minha família, para os funcionários. Lógico, a pessoa, não vou trabalhar para ele, mas vou trabalhar para outro. Só que o mercado está se encaixando, está dando aquela acomodada, está voltando ao normal. Não está tendo aquele boom. Porque aí, quando tem o boom, eu tenho bastante pessoas que trabalham comigo há muito tempo e outras que foram mais recentes. Mas o que ocorre? Você começa a ter que procurar mão de obra. Mais equipes. E às vezes você não acha ou não tem qualificada. Aí deixa de existir um padrão que você já segue, né? Um padrão de qualidade e você tem que ficar muito mais atento, né? Isso. E o que ocorre? Não é só para mim, para todos. Para todos. Porque quem fazia uma está fazendo 5, quem fazia 5 está fazendo 10. Tem mão de obra para isso? Por isso que vai ter essa mudança no mercado de sistemas construtivos diferentes. Uhum. E você, Felipe? A FG já é um fenômeno, né? FG, uma empresa grande. Eu tive o prazer de conhecer, fui lá. Sim. Eu posso dizer, com conhecimento de causa, eu conheço alumínio, você sabe disso, a gente já trocou ideia sobre isso. Trabalhei em empresa de alumínio, né? No começo da minha carreira na engenharia. E a sua empresa é muito bem estruturada, uma empresa sólida. Qual que é o desafio da FG nesse próximo ano 25, 2026? O que você está querendo? O que você busca? Olha, o meu desafio sempre foi crescer com qualidade. E vocês sabem que é difícil, né? Então, assim, eu fiz várias transições. Então, era uma serralheria pequena, me tornei uma grande serralheria e agora estou migrando para ser uma grande indústria. Porque você foi lá, conheceu, você viu que hoje nós temos uma estrutura, tudo padronizado, segue hoje segue uma linha de produção, né? Não existe mais, até por conta da falta da mão de obra, não existe mais aquele serralheiro, que tem um funcionário que é o meu serralheiro, que ele faz tudo, que ele corta, que ele usina, que ele monta. Não, hoje, pelo menos na nossa realidade EFG, hoje é uma linha de produção lá. Então tem o estoquista, só cuida dos perfis com todo carinho, tem o cara que só corta, tem o cara que... Então, a gente tá nessa industrialização do nosso processo. Uhum. É trabalhoso demais, mas é o caminho. Quando você pensa em escalar, que é o que eu penso, né? Escalar, atender mais regiões, mais estados aí,
precisa industrializar. Então, estamos nesse processo de o que é difícil, né? Com a mão de obra que a gente precisa de muito mais mão de obra qualificada, treinar pessoas que estejam disponíveis para ser treinadas também, para agregar conhecimento e fazer com que se desenvolva, né? A empresa. É isso. Estamos nessa caminhada, até para treinar os nossos colaboradores. Inclusive, essa semana, recebi o pessoal do Senai lá na fábrica, né? A gente vai começar um treinamento com os meus colaboradores, né? Juntamente com o Senai, exatamente para dar esse, né, o conhecimento para o pessoal, para ter uma equipe cada vez mais treinada, né, com grande conhecimento, para entregar cada vez mais uma esquadrilha de boa qualidade. Né? É isso aí. Agora tem um momento que ninguém esperava, né? É um momento diferente. Você sabe que o Polo existe, nós somos 35 empresas, tem equipe de marketing que nos ajuda muito e tem um corpo administrativo, né? Ele está aqui, ele não esperava que ele fosse participar desse quadro. Meu querido amigo Rodolfo está aqui. E ele queria fazer uma pergunta para você. Momento Rodolfo. Vem cá, Rodolfo, fazer uma pergunta. Vem cá. Aqui, Rodolfo. É o momento Rodolfo. Pra Senta mim? na cadeirinha para fazer pra pergunta. Mim ou pro Felipe? Não, ele vai fazer a pergunta para você. Tá bom. Tudo bem, Érico? Tudo bem, Rodolfo? Bem, Felipe? Fala, Rodolfo. Obrigado, presidente. Ele não esperava essa. Não esperava. O Enzo é cheio dessa de pegar todo mundo de surpresa, né? Eu acho que o bate-papo de vocês foi extremamente agradável. A gente vê vocês falando com uma fluência, uma forma de descontração muito grande. E eu peguei muitos detalhes ali que você foi falando que até eu comentei com a Amanda, falei, puxa, eu não sabia disso, né? Detalhes da construção, detalhes do dia a dia, que acontecem, os perrengues que vocês passam e também os casos de sucesso. Né? Uhum. Então, para saber um pouco mais de você, poxa, que pergunta que eu faço para ele, hein? Tá vendo? Peguei você também. Bom, você tem 2 filhos. 3. 3 filhos. Vejo você sempre nos eventos. Sim. Conciliar família e trabalho é difícil. Muito. Mas eu vejo na sua família, e todas as vezes que a gente se encontra nos eventos do Polo, uma harmonia muito grande. Como é que você faz para conciliar tudo isso aí? Né? Trabalho, profissão, perrengues dos seus colaboradores, problemas dos filhos, problemas sociais, problemas da família. Como é que você faz? Excelente Como é que você pergunta. concilia tudo isso aí? Excelente pergunta. Tudo planejado antes, vem desde lá de trás, como eu contei, dessa viagem para o Chile. A Lívia, minha esposa, sempre entendeu, ajuda bem, participa muito comigo, vocês conhecem. E as crianças também já sabem. Eles cresceram, né, com o Polo, que eles foram fazer viagens comigo com o Polo, que foi isso o Polo traz, que é muito outros profissionais com os filhos, é assim, muito bom. Eles conhecem crianças de outros profissionais que assim ficam na memória. Tem até o filho da Adriana da Dom Arquitetura, o Bento, ele foi numa viagem, ele era bem pequenininho, e o Arthur, o meu mais velho, era alto já até. E ele, até hoje, ele chama o Arthur de grandão. Olha o grandão, ele nem fala o nome. E é bem interessante, bem legal o que o Polo faz, né? E eles já acompanharam. Às vezes vai ter alguma premiação, né, do Polo, algum evento. Eles falam assim, ô pai, vai ter alguma viagem pra gente ir junto? Vai ganhar alguma coisa? Eles participam bastante. Lá no Hot Beat nós vimos muito. Isso, eles participam. E agora já entendem também como funciona o Polo, né? Que é uma parceria entre o profissional e as empresas. Parceria mesmo. Não é, por que o Érico ganha, o fulano ganha? A gente ganha porque a gente trabalha, a gente participa, a gente usa das empresas parceiras. E essas empresas, ela é como se fosse um polo mesmo, uma cooperativa, que proporciona os eventos para os profissionais. É meritocrático, né? Exatamente. Fidelizou, comprou na loja social do Polo, nada mais justo do que ser reconhecido. Exato. E vem através desses prêmios, dessas viagens. E não é, eu indico porque eu vou ganhar a viagem. Não, eu compro porque
a empresa é boa, Tem honesta, qualidade, tem né? qualidade, entrega, e eu sempre falo isso para os clientes, ou até para mim, que eu faço bastante compra também, da minha parte. Essas 35 empresas realmente elas buscam cada vez mais, tá sempre buscando a tendência do mercado, trazendo produtos de qualidade, parceiros novos, fábricas que possam validar tudo aquilo que eles E todas na as hora da lojas, compra fala para vocês, né? e todas as lojas são bem escolhidas a dedo e com profissionais, empresas idôneas, e não tem nem o que falar de todas, tá? Vou ser bem sincero. Com as lojas do Polo, nesse sentido, a gente é muito bem atendido. Muito. E o planejamento com a família já... ganhou um prêmio, ou vai ter uma viagem, ou vai ter um evento. É tudo planejado semanas, meses antes, para a gente poder participar com qualidade. Porque não adianta ir lá e... tenho que ir embora, tenho que fazer isso, ou não era para eu estar aqui. Então, a gente vai sempre, assim, tudo bem planejadinho. O que eu acho bacana, assim, do Polo, né? A gente, né, já fornece esquadrias para você há 10 anos, né? Então a gente já tem esse relacionamento, mas dentro do Polo eu acredito que é onde afina mais, assim, né? Tem o Érico, tem o João Paulo, tem as meninas da... Enfim, tem todos os profissionais que, uma vez por mês, obrigatoriamente a gente tá junto, né? Porque praticamente todos os meses nós temos algum tipo de evento. E nesse tipo de evento, nós estamos juntos. E é aquele momento de descontração. É igual a nossa viagem, né? Pra FEICOM semana passada. É aquele momento que a gente conversa, fala de coisas fora do nosso trabalho, né? Fala da vida pessoal e dá risada e confraterniza. E isso se tornou um círculo de amizade bem grande do nosso segmento da construção, né? Então hoje, eu olho pro Érico, ele não é meu cliente, ele é meu amigo. E assim, várias outras pessoas aí dentro do nosso mercado da construção é esse mesmo tratamento. Exato. Então, eu acho que até essa questão de evento é tranquilo para uma esposa. O Érico tá lá, mas eu sei quem tá lá. Tá o fulano, tá o fulano, tá o fulano. Exatamente. Então, eu acho que eu descrevo o Polo hoje como uma grande família, assim. Que estamos praticamente todos os meses juntos, curtindo, né? Então... Exatamente como você disse, porque tive o primeiro contato, foi profissional. Aí depois teve mais outro contato, teve a viagem, você acaba conhecendo a família da pessoa, acaba criando um laço de amizade. Eu tenho com o Enzo, foi através do Polo. Com você, foi através da sua empresa. O do Enzo foi da empresa e do Polo também, porque ele começou praticamente lá na empresa junto comigo profissionalmente. Então, hoje a gente tem filho que estuda junto, e a gente tem uma afinidade, um laço de amizade mesmo. É isso aí. E o Polo pensa muito nisso, o lado família, né? Essa mudança que o Polo passou, né, esses últimos 3 anos, mudou em 2022 a forma de nós reconhecermos os profissionais, porque você disse, foi viajar a primeira vez para o Chile, mas foi sozinho, foi com a família. Não foi. E hoje você viaja em família. Viagem em família. Tudo que o Polo proporciona para a família. Inclusive, quando é Grand Prix, vocês... eu ganhei, mas vocês abrem o espaço, como a gente já foi várias vezes. Pode levar a família, quem quiser tem à disposição. E cada um fica à vontade para fazer a escolha. Nesse do Hot Beat foram 15 premiados, mas nós estávamos lá em 60. Exatamente. Tem muita gente que fala, quando tiver eu quero ir porque é muito bom. Sim. E é muito bom. É muito bom. Esse Polo. É bom. É bom. Momento Rodolfo. É isso aí. Obrigado, Érico. Obrigado. Eu que agradeço, Rodolfo. Opa, eu que agradeço. Obrigado, hein? Essa o Rodolfo não esperava. O Momento Rodolfo chama. Esse quadro vai chamar Momento Rodolfo. O próximo vai ser diferente, vai ser uma pergunta para ele, só para ele. Mas a pergunta dele foi bem pertinente. Ele falou para mim, ele falou para mim que ia fazer a barba hoje para parecer mais, mas não fez a barba. Eu tô falando para ele, faz a barba, você fica mais bonito. Não, nós estamos em abril ainda, até o Natal ele vai ficar Vai. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao momento de terminarmos, infelizmente, esse nosso bate-papo. Queria que todo mundo pudesse se inscrever no nosso canal,
vai aparecer aqui ou ali, né? A gente nunca sabe onde é que aparece. Inclusive, antes de começar, eu falei, vai no máximo 40 minutos, já foi 1 hora. Amigo assim, né? Só faltou a cervejinha aqui, né? Pra gente poder conversar. O Felipe não tá bebendo, o Felipe não bebe. Agora é esportista de triatlon, né? Tem que manter a forma, Pra qual maratona você vai agora? Como diz minha filha, eu sou saudável. Pra qual maratona você vai agora? Pra SP-City, vou correr a maratona em São Paulo, né? Vai correr? Em julho. Tá vendo? A FG correndo atrás, tá vendo? É isso aí. A gente tá sempre correndo. Tá sempre correndo, FG. Mas tá bom. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Esse bate-papo foi excelente para a gente poder entender um pouquinho mais dos mecanismos da construção civil e dos problemas e das soluções e dos desafios. Exato. Né? E espero que você consiga ter mais sucesso na sua carreira, que você consiga... há um tempo atrás a gente fez um treinamento e o coaching falava, né? Escreva no papelzinho e dobre. O que você quer para esse ano e para o ano que vem, né? Então, eu gravei aquilo que você escreveu aqui, você disse aqui, para a gente depois debater isso lá no futuro e você tá com uma qualidade de vida melhor e você mais feliz ainda, porque você é um cara feliz, a gente acompanha você na sua trajetória toda. É um cara que dificilmente leva problemas para as empresas, né, Felipe? É um cara alto astral, né? Resolve, né? Só leva soluções, só leva... debates excelentes e mudanças, sugestões de novos produtos. Você já me deu várias sugestões de produtos para poder trabalhar. Muitas. Então, assim, espero que o Felipe também... Eu acho que o Felipe também deve ter passado por isso, né, Felipe? Sim. Então, às vezes ele pergunta alguma coisa do que eu acho e eu dou minha opinião. É isso aí. Acho que eu tenho um pouco de bagagem. Ah, sim, 5 anos, né? 25. Não, mas você fazia umas casinhas antes com o seu pai, não fazia não antes disso? Eu até contei a história. Não, antes não. Não? Foi depois de formado mesmo. Eu e meu irmão começamos lá em 2020. Meia vida na engenharia. Meia vida. Meia vida, exatamente. Os cabelos não negam, né? Os cabelos não negam. Pode ser da engenharia também, a quantidade. Ou da mulher brava que você tem em casa também. Não, ela... gente, Lívia, obrigado, viu, por ter deixado ele vir. A gente sabe que ele tá aqui por causa disso, viu, Lívia? Não, eu não fui na viagem semana passada. Ela deixou também. Deixou. Não tem deixar, é confiança, é confiança. O problema é o João Paulo, na hora de ir embora, a gente lá curtindo, ele pede pro outro, pra ele não pedir, pro outro pegar a van pra gente ir embora. O João Paulo é complicado, né? Depois ele me conversou, ele falou assim, eu que pedi pro Renan ir buscar a van. E a culpa caiu no coitado do Renan. Caiu no Renan. O João Paulo, você sabe, ele tem hora pra sair, hora pra chegar. Sempre foi assim. Então, ele... Mas tá tudo... todo mundo tem. Eu também tenho, você também tem, né? Com Quem tem mulher tem, né? Não tem jeito. Mas faz parte. Somos família, né? É isso daí. E você, Felipe? Muito sucesso também. FG no Polo. Felipe, diretor, trabalha bastante no Polo. Uma grande ajuda que a gente tem, né, Rodolfo? Sim. Uma grande ajuda. Vice-presidente. Exatamente. Vice-presidente, né? Vice-presidente, diretor... Membro da comissão de marketing, o que mais, Felipe? Da comissão social também. Da comissão social de filantropia. É isso aí, Felipe. Parabéns pelo seu trabalho no Polo e na FG também, rumo ao desafio de 2025 e em diante, né? Não, é isso aí. Agradeço imensamente estar aqui com os amigos, né? Batendo um papo na mesa assim, com os amigos é sempre muito bom. Valeu pelas risadas. Que 2025 está começando ainda, né? Passou o primeiro trimestre, só 2025 seja um ano muito próspero e abençoado para todos nós aí. Vamos para cima de desafio, para cima de coisas novas, né? O mercado vai mudar e a gente vai mudar junto com o mercado, que a vida da gente é assim, é cíclica, né? Então vamos para cima dos próximos aí. E o Polo bem administrado, a gente estava até conversando na viagem semana passada, foi menor, depois juntou com outro grupo de profissionais de um outro núcleo e cada vez maior, com empresas de qualidade e bem administrado, isso que conta. Por isso que está até hoje da forma que está. E é legal assim, né? Porque o Polo, né, a gente que está na diretoria, na presidência, vice-presidência, é tudo um trabalho voluntário, né? A gente tá se doando o nosso tempo, que é bem escasso, né? Pelo bem comum.
E é um trabalho muito, muito sério, assim, muito legal, assim, que a gente desenvolve, né? A gente traz um pouco da nossa expertise que a gente tem dentro dos nossos negócios e aplica dentro do polo. E eu vejo que essa gestão sempre foi boa, assim, né? Até dos anos que eu não estava, eu vendo de fora, sempre teve uma boa gestão e isso tem evoluído, né? A forma que a gente faz... É o reflexo do que tem hoje. Exatamente, exatamente. E as pessoas de fora perguntam, o que é o polo? Muitos já sabem até. É o que a gente explicou aqui no decorrer da conversa. É o contato entre a empresa, o profissional e até o próprio cliente. Não, e as empresas que estão de fora do polo, né? A gente somos parceiros também, conhecemos várias empresas. Muito. Existem outras associações na cidade, mas a associação boa é a associação polo. Nos procuram constantemente para querer entrar, fazer parte da nossa associação. Porque somos fortes porque somos amigos. Somos fortes porque fazemos acontecer com amizade, com respeito e com dedicação. E qualidade. Muita seriedade. Né? Eu falo por mim mesmo. Eu me associei ao Polo em 2019, já faz 6 anos que eu tô no Polo. Porque antes era uma empresa só por segmento, era uma regra diferente. E, cara, eu era um admirador, assim. Eu tinha os eventos, postava umas fotos, eu ficava vendo quem tava. Falei, não, um dia eu vou estar lá. E esse dia chegou, né? Então, tô desde 2019. Então, o Polo sempre foi uma associação, uma instituição que gera essa vontade de estar junto, né? Porque é o que você falou, assim, são os melhores que estão, né? Dentro dos lojistas, dentro dos associados, dos profissionais, são sempre os melhores que estão envolvidos. No primeiro ano, eu lembro que você me perguntou ainda, não sei se estava com o pensamento, gostei, mas tô meio na dúvida por causa de tudo que envolve, custo e tal. Falei, Felipe, fica porque é bom, não sai não. E ele teve essa parte. Ele ficou e ele sabe trabalha. Que é bom. É muito bom. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, viu, Érico? Você tá inscrito no canal? Tá, né? Você falou que tá, né? Claro. Se inscrevam no canal. A gente vai chegando ao final aqui desse Polincast. O melhor podcast é o podcast do Polo, né? Esperem pela próxima vítima. A vítima dessa vez foi o Érico. Eu não falei que ia ter uma vítima? A vítima é o Érico dessa vez. A próxima vítima vocês ainda vão conhecer. E quem vai ser a loja associada que vai estar aqui, batendo esse papo gostoso com o profissional e elucidando várias questões aí. Já que é o Polincast e o profissional sempre dá aquele pitacozinho, no próximo não vai ser eu, mas pode ter um chá, um café, uma cervejinha. Faz parte também. Uma cervejinha gelada, vai bem. A gente tá querendo fazer isso. Bem mais descontraído mas do que foi o Rodolfo não deixa. Rodolfo. O Rodolfo não deixa, eu já falei 1000 Tira vezes. O rótulo. O Rodolfo não deixa. Porque diziam, né, que naquela caneca do Jô Soares, né? Tinha uísque, né? Eu não sei se é verdade, mas tinha uísque. A nossa é água, viu, gente? Pode ter certeza. Bebendo água, a gente já levou esse tempão, já sentar aqui e começar a tomar cerveja ou uísque, vai tarde, a noite toda aí, não. Traz a mesinha de frios, né? A tapinha de frios e vamos, né? Peixinho, Valeu, Érico, por ser a próxima vítima, viu? Obrigado. Um abraço, até mais, até o próximo. Valeu, até.